Vamos chegando para mais uma lição Betel e já é a lição de número 11. O tema dessa lição é o sermão profético que o servo revela o futuro. Vamos ver a hora para nós não perdermos o tempo, que é só um resumão dessa lição 11 Betel. Bom, se você entrou aí, eu quero lhe pedir, não deixe de deixar o seu like, o seu joinha, compartilhe se inscreva caso você não seja inscrito e deixe o seu comentário aí, tá bom? O sermão profético, o servo revela o futuro. É importante que a gente, ao lecionar essa lição, creia piamente nas revelações proféticas registradas na Bíblia, tá bom? Vamos para a nossa lição aí, nossa antepenúltima lição Betel. Como é que você está? Eu espero que esteja tudo bem com você e que você esteja sempre naquele empenho, naquela dedicação, estudando intensamente a palavra do Senhor para ensinar e procurando vivê-la, colocando em prática. Olha, o texto áureo dessa lição diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Marcos 13:31. Qual a verdade aplicada? Todo cristão precisa estar vigilante, orando, perseverando e cumprindo a missão, pois breve Jesus voltará. Quais são os objetivos dessa lição, que é o que vai dar o norte para o professor não sair da visão, não sair da rota? Mostrar que devemos perseverar até o fim, destacar que Jesus virá buscar os escolhidos e falar que antes da vinda do Senhor surgirão quem? Os falsos cristos. Os falsos cristos, os falsos profetas, eles estão aí. Fique atento, porque a intenção deles é enganar até os escolhidos. Marcos 13 é o nosso texto de referência, 3, 4, 5, 6 e 7. Então vamos para nós percorrermos esse conteúdo escriturístico. A introdução diz que vamos abordar nessa lição do capítulo 13 de Marcos, onde encontramos o sermão profético de Jesus, e veremos o que levou o servo a proferir o sermão: a destruição do templo, a grande tribulação, a imprevisibilidade da volta de Jesus e os alertas do Senhor aos seus discípulos. O sermão profético. Bom, é importante a gente atentar que a lição de domingo passado, ela ocorrera no domingo, que era o domingo de Ramos. Essa lição, o fato narrado, tá? O fato narrado da lição passada, que era a entrada triunfal do servo, aconteceu no domingo, chamado Domingo de Ramos. Essa lição de 13:1 aconteceu em uma terça-feira. Deixa eu colocar aqui, terça-feira aconteceu essa lição. Vamos lá. Próximo ao fim da sua missão, na sua última semana, então é importante você se atentar para os valores práticos da lição. E é bom você trazer à tona para o aluno, a consciência para o aluno, que ele está aqui com uma missão também. E quando essa missão chegar ao fim, Deus o recolherá. Então você pode perguntar ao seu aluno se ele já descobriu qual é a missão dada por Deus a ele, se ele está desempenhando e cumprindo essa missão, tá bom? Isso é importante porque você interage e você contextualiza, que é o mais importante de uma lição. Vamos lá, seu último discurso, que ficaria notório como sermão profético,
evento este que ele narrou em uma conversa particular com 4 dos seus discípulos. Jesus tinha muito esse direcionamento, essa mentoria em off com os seus discípulos. Muitas das vezes com alguns deles e outras vezes com os 12 reunidos. Então vamos lá, nessa conversa, Jesus expôs particularidade de como seria o fim dos tempos. O início do sermão profético. No capítulo 13 de Marcos, o autor com todo zelo narrou a fala relevante exposta pelo próprio servo acerca dos dias futuros. E Marcos escreve que, ao saírem do templo, é o que está registrado em Marcos 1, que diz que Marcos 13:1 diz: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Olha, e ele responde. Mas Jesus lhes disse: Veis estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então o mestre, ele olha, os discípulos ficam encantados com aquela grande edificação, e com todo o seu adereço, o seu revestimento de ouro. O Flávio Josefo diz que é impossível, quando o sol batia no templo, você conseguir fixar o seu olhar devido às partes de ouro que estavam ali entre as pedras, entre os seus adornos, e o reluzente mármore também, pelo qual o templo era formado. Então era algo encantador, era algo que quem teve a oportunidade de conhecer ficou encantado. Esse era o terceiro templo, tendo em vista que Salomão edificara o primeiro templo, que fora destruído por Nabucodonosor, com Esdras e Neemias e Zorobabel no período de Ageu. O templo começou a ser restaurado, todavia sem aparência nenhuma, e Herodes, ele vem e dá todo o adorno a esse templo, a essa edificação, até para poder ganhar a popularidade dos judeus. Herodes o Grande dá essa qualidade a esse templo. Daí se classificar como sendo o terceiro templo. Na verdade era o de Ageu que havia sido restaurado. E o mestre olha essas pedras, esses edifícios, e ele fala para eles: veja esse grande edifício, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que acontece? Jesus ele está fazendo uma conexão entre o sítio de Jerusalém no ano 70, não, 70 ele é destruído, né? Acredita-se que ele começou a ser sitiado em 68, e 69 se manteve o cerco, em 70 o Tito Flávio Vespasiano, o filho, ele destrói tudo aquilo ali, coloca fogo no templo e ele faz um estrago, uma lenha. Existe um livro, a história dos judeus, eu não sei aonde o meu se encontra aqui, mas que é muito importante para a gente poder compreender esse assunto. Não olhei ali, mas não visualizei, porque ele é um livro fininho. Então, o Flávio Josefo relata a destruição desse templo, que era a glória do povo. Para Deus, o importante não é o tamanho do templo, não é a suntuosidade do templo.
Para Deus, o importante é a vida piedosa de quem frequenta esse templo. É a vida de santidade de quem frequenta esse templo. É a vida com Deus de quem frequenta esse templo. De que vale tanta suntuosidade se o habitar, que quem habita naquele templo pode ser que esteja como a igreja de Sardes. Tem nome de que vive, mas está morta. Olha, deu até uma alergia. Me desculpa. Que coisa, hein? A suntuosidade do templo para Deus ela é irrelevante. Porque ele olha não a casca. Deus olha o miolo. Deus jamais vai se preocupar com a casca. A gente que se preocupa com a casca. Deus olha o miolo. 1:2 diz assim: o primeiro sinal da advertência é descrita pelo servo. E ele fala assim, ó, olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos virão no nome de Jesus. Desde o tempo de Cristo, da era apostólica, muitos vieram no nome de Cristo. Muitos vieram querendo ser o Cristo, parecer o Cristo. Muitos vieram com falsos profetas, falsas profecias. E ele disse, ó, olhai que ninguém vos engane. Fique atento, porque eles enganarão a muitos. Que possamos aguçar o nosso senso crítico, analisando se aquilo que estamos recebendo está em coerência com a palavra, está em alinhamento com a palavra. O profeta verdadeiro, ele tem compromisso com Deus e ele prega a palavra, ele fala a palavra, ele anuncia a palavra. Não é filosofia, não é achismo, não é conceito, não é sistema. Ele anuncia a palavra de Deus. Então, sempre a palavra é que deve ser pregada na igreja. Então, essa é uma advertência. Fique atento. 1:3 diz, ó, conflito entre as nações. Estudar sobre o sermão profético não é para resultar em terror ou deixar que a mente fique inquieta. Entretanto, este tema é para despertar-nos para as verdades de que em breve ele regressará e que o seu povo deve aguardá-lo, pois ele assegurou regressar uma segunda vez para levar todos os salvos para o céu e ajuizar todos os povos. Cristo nos dá alguns sinais e ele manda com que a sua igreja fique atento. Qual o sinal? Dentre os sinais, guerras, conflitos entre povos, entre nações. E nós temos visto isso, não é de hoje. É claro que isso aumenta de uma maneira crescente e isso é um sintoma, é um sinal, é um prenúncio da vinda de Jesus, do cumprimento da palavra do Senhor. Então fique atenta, porque a fé precisa a todo tempo estar acionada. Você não pode deixar a sua fé esmurecer, você não pode deixar a sua fé se esvair. Nós precisamos manter a nossa fé em dia. Qual o meio de nós mantermos a nossa fé em dia? Ouvindo a palavra, meditando na palavra, crendo na palavra e praticando
a palavra. Romanos 10, 20 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos lá. O 2 diz, o sermão profético continua. Nosso Senhor segue em sua narrativa descrevendo o cerco sobre a destruição de Jerusalém. Ele faz uma conexão do que aconteceria com o templo e do que aconteceria precedendo a vinda de Jesus. E é bom a gente ficar atento que o sermão profético é para despertar, é para fazer com que a gente fique vigilante, que a gente que nós venhamos a subir na torre da vigilância e ali ficarmos atentos, porque os sinais anunciam, precedem a vinda de Jesus. É necessário apressar-se. O 2:1 diz, assistimos o servo em seu ilustre sermão profético tratar sobre os últimos acontecimentos cujas profecias estavam conectadas com a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70. Isso é importante, como o período do anticristo na grande tribulação. O que aconteceu no ano 70 é um protótipo do que vai acontecer durante a grande tribulação. Qual é a nossa necessidade? A nossa necessidade é nós ficarmos atentos, é nós ficarmos vigilantes, é nós ficarmos em conexão com Deus. Porque é necessário apressar-se. Porque, segundo ele, naquele dia haverá uma aflição tão grande que nunca existiu desde que o mundo fora criado. Então é bom a gente também atentar num conteúdo prático e passar para a igreja, para que as pessoas não brinquem com Deus, para que as pessoas não levem as coisas de Deus de maneira mecânica, por costumes de fazer determinadas coisas, mas que é imprescindível que a nossa comunhão com Deus esteja em dia. O que nos garante o livramento disso tudo não é quantas vezes a gente vai à igreja, e a igreja é importante, mas se a gente não alertar o povo, passa-se a acreditar que a igreja é referência, é selo de qualidade para a vida com Deus. É importante a igreja, mas a vida cristã não está restrita à igreja. A vida cristã está no praticá-la no dia a dia. Então fique atento, faça essa ressalva, porque as pessoas pensam que quem salva é a igreja. Quem salva é Jesus Cristo, é você viver numa dependência do Espírito Santo. A soberania de Deus. O 2:2 diz, é interessante observarmos no sermão profético aspectos relevantes como a soberania de Deus, seu governo, seu poder, para abreviar os dias. Ou seja, tudo está debaixo do governo divino. Bom, as pessoas falam assim, os dias estão sendo abreviados. E Jesus disse que naqueles dias, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. O que você entende de dias abreviados? Dessa abreviação de dias? Eu gostaria de ouvir o seu comentário. Eu vou dar o meu aqui, mas eu acho importante você colocar, eu não pensava assim, mas acho que essa maneira de pensar está certa. Ou de repente você pode falar assim, não, eu penso diferente, eu penso assim. Eu já ouvi alguém falar que o dia será diminuído. Eu não acredito nisso. O dia não diminuiu, as 24 horas
continuam da mesma forma. O que aconteceu é que os nossos afazeres, a correria da vida hoje é muito mais agitada do que tempos atrás. E isso parece que o dia diminuiu. Na verdade, o dia não diminuiu, continua da mesma forma. Mas, quando Jesus fala, se aqueles dias não fossem abreviados, sob o meu ponto de vista, eu entendo que a abreviação desses dias é justamente esse período de 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Se esse período fosse de 9 anos, de 10 anos, não suportariam essa longa duração por quem por ela passará. Então, esse limite de 7 anos, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande, no contexto bíblico, é curto. É uma abreviação, porque Deus poderia deixar isso discorrer por mais tempo. Mas a misericórdia e a soberania de Deus abreviou para 7 anos. Isso é a misericórdia de Deus. Mas que nós possamos despertar os nossos ouvintes para que eles fiquem atento e mantenham a sua vida com Deus longe do pecado, longe de toda imundícia, de toda maldade, de toda malícia, para que possamos encontrar com o nosso Senhor. Acautelai-vos dos falsos profetas. Bom, os falsos profetas estão aí. Os falsos profetas estão aí com as suas mensagens. Parecem até ser bíblicas, mas não são. É extraída da Bíblia, mas não é bíblica. Porque quando eu extraio algo da Bíblia, mas dou um sentido meu e introduzo para você, ou em você, essa ideia, se ela não for bíblica, não é porque eu estou usando a Bíblia que é a palavra de Deus. A Bíblia só é a palavra de Deus na íntegra. Se eu distorcer, ela deixa de ser a palavra de Deus para ser minha e quem sabe até de um demônio usando essa pessoa igual o Satanás usou a palavra de Deus para conversar com Eva e para conversar com Jesus no deserto. Olha o perigo de acreditar que porque está usando a Bíblia, está usando de maneira correta. E os falsos profetas são peritos nisso daí. Fique atento. Vamos aqui para o 3. A vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem. Ao descrever o sermão profético, Marcos afirma que a vinda do Filho do Homem será o apogeu deste evento, além de demonstrar a urgência de estarmos precavidos até o fim, de não sermos surpreendidos pela vinda repentina. Jesus termina esse sermão, olha que coisa, de Marcos capítulo 13, ele fala assim, a respeito daquele, verso 32 do 13, a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Está aí de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, se ausentando do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, e cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena, vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã.
para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo o sono da indolência, Efésios 5,14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quem é que dorme? O crente. Quem são os mortos? Quem não é crente. E o mundo, o grande cemitério onde o crente que deveria estar dando vida, ressuscitando mortos espiritualmente, pregando o evangelho, ele está dormindo. E aqui diz, ó, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que digo-vos, digo a todos, vigiai. Bom, fique atento aí. Então esse é o tempo da segunda vinda. O 3:2 diz, ó, precisamos estar alertas em todo o tempo. Ele retornará para buscar a sua igreja. E nós não podemos estarmos adormecidos. Em seu discurso, o servo segue dizendo aos seus discípulos, vigia todo o tempo. Vigiar é o contexto de espiritualmente você está acordado. Você pode estar dormindo fisicamente, mas espiritualmente você está em contato com Deus. Você está acordado para Deus, vivo para Deus. Espírito não dorme. Então, o contexto aqui é de alguém que está de plantão. É importante a gente atentar para isso e até trazer uma tônica na sala de aula e despertar a respeito da vida e do viver cristão dessa geração presente. O 3:3 diz, Jesus diz a todos, vigiai, vigiai, a todos, é o texto que nós lemos. O seu discurso abordado do fim dos dias, falando sobre a importância da vigilância, e Jesus respondendo lhe começou a dizer, olhai que ninguém vos engane. E ele diz, e as coisas que vos digo, digo-as a todos, fique de plantão. Fique atento, fique na torre, fique acordado. Nada de fora de área, nada de caiu a rede. É o tempo todo na área, é o tempo todo na rede. Tá bom? A nossa conclusão diz que o Espírito Santo continua guiando a igreja em toda a verdade para não sermos enganados nestes últimos dias e perseverarmos em oração, vigilância e cumprindo a missão que o Senhor nos entregou, enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa esperança é sua vinda. Que a igreja fique atenta, porque essa é uma mensagem que pouco se prega e nós temos a oportunidade de ensiná-la e botar a igreja de plantão, porque a vinda de Jesus é certa. Queira os demônios ou não queira, Jesus virá. Queira o mundo ou não queira, Jesus virá. Queira os crentes carnais, mundanos, ou não queira, Jesus virá. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço, vá em oração, em jejum, e que o Espírito Santo lhe use poderosamente. Fique com Deus, ó. Beijo do gordo.